No Atlas de junho de 2023, tem um capítulo chamado FHC e Lula, os pais do entreguismo. O que é que esse capítulo fala sobre? A gente está fazendo o livro do Máfia Verde. O Vili Mico está sempre aqui nos vídeos, né? Publicando o livro. Acho que foi a primeira vez que eu tomei conhecimento desse livro. Realmente começou a expandir. Aí tinha as notícias, né? Tucano faz apelo às ONGs. E olha ali embaixo, Tony Blair convida a FHC para a terceira via. Aí tem um texto do Olavo. Ando Henrique inicia amanhã a viagem à Suécia, Polônia e Eslováquia. Avanço da direita ameaça a velha turma da terceira via. Ali já se falava da direita. Primeiros raios de sol do que viria a ser, talvez, a direita populista. Vamos ver o que essas matérias falavam? Na luz do discurso do Lula, do que o Gabeira falou? E vamos encerrar com o texto do Olavo, para vocês ficarem felizes e com o sentimento meio triste que o Olavo não está mais vivo? Blair convida a FHC para a terceira via. Enfim, Tony Blair lançou ontem um convite para FHC, Bill Clinton, se unir ao diálogo de partidos socialistas, sociais-democratas europeus, em busca do que Blair chama de terceira via. É o movimento que o Soros agora está reeditando. A União dos Neoliberais. O convite direto de Blair surgiu durante o encontro ontem em Londres. E lideranças socialistas e sociais-democratas de 17 países europeus. O encontro ocorre sob o guarda-chuva do PES, que é sigla em inglês para Partido dos Socialistas Europeus, um conglomerado menor do que a velha Internacional Socialista. O ministro britânico de Relações Exteriores, Robin Cook, disse que o encontro de ontem foi uma demonstração da força e da vitalidade da social-democracia na Europa de hoje. E a força é de fato evidente. Partidos sociais-democratas, naquela época, comandavam e integravam governos de 12 dos 15 países da União Europeia. O próprio Reino Unido é o exemplo talvez mais poderoso. É o país entre os grandes europeus com o menor índice de desemprego, o grande fantasma que assombra a Europa, mas o baixo desemprego britânico não se deve às políticas do Tony Blair. E como ele próprio admite, teve apenas 11 meses até agora implementar os seus planos. Deve-se sim aos governos conservadores que o antecederam, mas que em contrapartida ampliaram a brecha social, que por sua vez contradiz o compromisso social-democrata com a justiça social, ontem de novo enfatizado. Então, até quando a esquerda tira algum proveito, é do legado que ficou da direita. Aí passavam os anos, a FHC inicia amanhã pela Suécia para falar que já era a terceira reunião desse grupo, né? A governança progressista, pronto, esse era o nome. Nome dado à corrente política que busca uma terceira via, conjugando o liberalismo econômico com preocupações na área social. Olha o neoliberalismo aí, ó. Austeridade fiscal com responsabilidade social. Aí tava lá um monte de gente, dentre eles também o Antônio Guterres, que atualmente é o secretário-geral da ONU. A gente que faz maldade, a ONU, esquerdista, comunista, aí, ó, mas desde sempre. 2002, avanço da direita ameaça a velha turma da terceira via. A conferência de governança progressista, mais conhecida como terceira via, terminou ontem em Estocolmo com menos força do que nos outros dois encontros do grupo que se reúne regularmente desde 99. O comunicado final é longo e fala de conceitos genéricos sobre democratizar a globalização, manter a disciplina econômica, responsabilidade fiscal, né, como condições para haver justiça social. Só tem como ter justiça social com disciplina econômica. Sabe quem falou isso esses dias? Esse dia deve ter um ano e pouco. Armínio Fraga. Ele falou que para o bem do pobre, tínhamos que congelar o salário mínimo. Porque congelar o salário mínimo, desde a questão também, né, na hora de dar o aumento, você iria conseguir controlar a máquina pública, ia ter mais responsabilidade fiscal, ia conseguir baixar o YouTube. E isso no final do dia seria bom, porque abria espaço no orçamento para o governo conseguir fazer justiça social, né? Então, austeridade para levar a justiça social. Não mudou nada. É o mesmo plano, né? Passados aí 24 anos. FHC e Tony Blair negaram enfaticamente que o grupo esteja em risco de extinção. Olha isso aqui. Acho que tivemos êxito e nossas ideias são muito consideradas hoje em dia. Eles realmente venceram, porque eles se tornaram o mainstream. A esquerda se desfigurou. Eles viraram a ideia hegemônica no debate público. Esse Blair na entrevista concedida por todos os participantes no final da manhã de ontem. Para ele, há um consenso de que temas como terrorismo, mudanças no clima, reformulação do sistema financeiro internacional devem ser tratados de forma conjunta e global. Mais adiante, nós rejeitamos o dogma do livre mercado, mas em nome de buscar mais e melhores empregos, nós vamos buscar reformas que abram os mercados, reformas para o mercado. Vamos governar para o mercado, investir em conhecimento e promover a inclusão social por meio de políticas mais ativas no mercado de trabalho. O que foi que eles fizeram? Agenda SG. Começaram a colocar cotas, começaram a colocar regras. Olha, para sua empresa ser listada na Bolsa de Valores brasileira, isso é real, na B3, o seu conselho tem que ter pessoas de grupos de minoria. Sim, realmente, vocês realmente fizeram isso. Miseráveis! A inclusão social deles foi criar mais regras no mercado. Aí também em 2002. Desculpa, aqui é a mesma entrevista porque no Atlas ela tá quebrada. Tem uma notícia antes, né? Depois eu volto para falar dessa notícia de novo, para falar dessa parte. Olha essa parte. Na época que eu falei 2020, eu vou repetir o que eu disse em 2023, né? Vocês já vão chegar nessa conclusão. FHC, 2002. 24 de fevereiro de 2002. FHC diz que no Brasil é difícil encontrar alguém que queira ser classificado como um conservador. E isso seria uma prova
que o pensamento de centro e centro-esquerda da terceira via está em ascensão e não em declínio. Em resumo, a proposta do grupo é aproveitar os benefícios da sociedade de mercado e conjugá-los com um estilo de governo mais focado em questões sociais. Deixa que o mercado se autorregula. O mercado vai tomar conta da CVM, do Banco Central, do CAD, tipo o que o Daniel Vorcaro, do Banco Master, fez. O FHC mentiu? Não. Quando é que o brasileiro perdeu a vergonha? E quis, e quer ser chamado de conservador. Quando é que isso começou a dar voto? Fala dele, vai. Fala aí. Como é o nome dele? Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Tá entendendo a mudança, o paradigma da sociedade que Bolsonaro conseguiu transformar? Você tá entendendo qual é o problema de Bolsonaro nessa engrenagem? E o problema que o Flávio Bolsonaro pode representar se ele for tão radical quanto o pai dele? Aí agora é o momento de você ficar ainda mais triste, né? Primeiro por Bolsonaro. Véio Olavo, 12 de novembro de 98. Tudo sob controle. Aquele momento assim que já tava para jogar a toalha, que não tinha mais jeito. O ringue político brasileiro está dividido entre duas e não mais de duas forças. De um lado os comunistas e do outro sociais-democratas. Esquerda e esquerda. A margem de existência de qualquer política francamente anticomunista é cada vez mais restrita. Direita e conservadorismo foram criminalizados e as palavras, mesmas que os designam, adquiriram uma nova classificação. Consagraram-se como sinônimos de neo-NZ e neofascismo. Usadas 1000 vezes nesse sentido, adquirem poder letal quando ocasionalmente referidos a algum liberal incômodo. Conservadores simplesmente já não existem. Liberais mal são tolerados, né? Tal como acontece invariavelmente nas situações em que a esquerda domina hegemonicamente, sua ala mais moderada é incumbida de posar no papel de direita, tipo Zema, moderado, direita permitida, ocupando espaço de modo que conservadores e liberais não possam entrar, e desaparecidos no horizonte acabem por desaparecer do mundo. Entre sociais-democratas, incumbidos de posar de direita ad hoc, o principal, evidentemente, o FHC, que não difere nada do Zema, tanto que Zema falou que na Fazenda, se ele foi eleito, é Henrique Meirelles e Hermínio Fraga. Nada mais elucidativo para ilustrar a dubiedade desse misterioso governante do que comparar a orientação de sua política econômica com de sua política educacional. Um governo que faz todo o possível para ser tomado como representante fiel do capitalismo globalista, assim como Lula, assim como Zema, ao mesmo tempo que promove a doutrinação em massa de nossas crianças, dentro do mais puro cânone da luta de classes. É, afinal, esse governo é de direita ou de esquerda? Esquerda. FHC já se declarou um granciano. Como tal, ele não crê na pressa leninista que, na ânsia de tomar o poder, nesse desdobramento concreta, conquista eleitoral nas cidades e a luta armada nos campos, ele despreza a superficialidade apressada de petistas e do sem terra. Ele aposta no tempo, na lenta transfiguração das consequências, na revolução cultural granciana, enfim, que avança a passos silenciosos, gradual e segura sob a crosta opaca do dia a dia. Sem pressa. Em compensação, uma compensação que na verdade não compensa nada, apenas para piora tudo formidavelmente, iludem-se também todos aqueles que na esquerda acreditam que a virada do Brasil rumo ao socialismo nos libertará do poder globalitário. O mundo unificado está perfeitamente apto a integrar nos seus esquemas um socialismozinho aqui, outro acolá, resguardado uma certa margem de liberdade econômica para os grandões. O Brasil, né? Coisa que, aliás, a esquerda mundial já deu gentilmente seu aval sob a elegante denominação de terceira via. E, finalmente, os mais iludidos de todos são os empresários nacionais que proclamam com ar de tranquilidade sapientíssima que o novo mundo de globalismo tecnocrático está definitivamente imunizado contra o socialismo. Sim, imunizado ele está, né? Por isso mesmo o socialismo brasileiro não lhe faz mal nenhum. E, aliás, não fará diferença nenhuma. Passados aí, esse de 98, passados 28 anos, como é que está a liberdade para o pequeno? E como é que está o oba-oba para os grandes? O diagnóstico de Olavo mostrou verdadeiro ou mentiroso? Olha o que a direita se tornou. A direita um dia já foi isso. Já teve pessoas pensando dessa forma. Quando você escreve isso 28 anos antes no tempo, numa era que a internet basicamente não existia, é uma coisa. Chegar até nessas conclusões hoje é até meio fácil, porque já está amplamente debatido. Mas chegar nessas conclusões nesta época, quando tudo era mato, era um pouquinho mais difícil. Então é contra isso que nós estamos lutando. O Zema é só mais uma peça dessa engrenagem contra o que nós, pelo menos o que eu estou lutando.